Olá! Estamos aí ao vivo hoje, na nossa primeira live, para começarmos a falar sobre os relacionamentos tóxicos e algumas coisinhas que estão aí dentro dessas relações complicadas. E hoje a nossa live é para a gente conversar como eu posso lidar com aquela pessoa indecisa nos relacionamentos. Que é óbvio que você já deve ter vivido isso, ou, enfim, ou está passando por isso aí agora. Indecisão de uma pessoa em relação ao que ela sente por você, né? Então hoje nós vamos começar, vamos aguardar aqui, o Facebook ele está começando a mostrar a live em aberto para as pessoas, para a gente poder começar. Olá, bem-vinda Joyce. Então a gente vai começar a conversar sobre esse tema que é muito bacana, que na verdade surgiu inclusive na própria lista de transmissão aqui da Bem Relacionar, né? Ei, bem-vinda! Né? Então a gente vai começar a conversar sobre esse tema que é muito importante. Ei, boa noite, Helder! Então, assim, esse trabalho que a gente faz aqui tem um objetivo. Eu observei muito nas pessoas essa questão de relacionamento, como que é importante. E como que isso afeta a nossa vida como um todo. O ser humano é um ser que precisa de estar ao lado de outras pessoas. Nós não somos uma ilha. E então essa questão de relacionamento, ela fundamenta, ela organiza muito a nossa existência e nos causa muitas frustrações e muito sofrimento muitas vezes. Porque a convivência com outros seres humanos é algo extremamente complexo, não é algo simples. São seres humanos diferentes, com crenças e valores diferentes, que resolvem se unir. E nós temos uma situação que é muito particular. Ei, Lojinha, que é muito particular. Que é quando você se envolve com alguém que é uma pessoa que ela não deixa claro o que ela sente por você. Você fica sendo literalmente, boa noite, Laureni, cozinhada ou cozinhado por aquela pessoa. Que é o que nem com você, nem sem você. Então a pessoa ela não decide o sentimento que ela tem por você. Isso gera um estado de extrema angústia. E na verdade, muitas vezes faz com que você fique ali atrelado a ela. Essa coisa de não definir, de não dizer para você o que ela sente, é uma forma de sedução também. Então você vai mantendo aquilo ali, né, por um tempo. E esses relacionamentos e essa convivência, ela fica muito tempo e pode durar anos. Eu conheço casos de pessoas assim que já estão há 5 anos numa situação como essa, que é uma situação indefinida. Ah, isso mesmo, estamos um chá de cadeira do outro. Mas isso acontece com a nossa vida o tempo todo, gente. Pessoas indecisas estão lotadas aí. Você vai se deparar com várias pessoas indecisas na sua vida. Pessoas que têm dificuldade de dizer o que sente, de falar o que sente. Nós estamos cheios de pessoas assim na nossa sociedade. E talvez você esteja passando por isso agora, talvez ainda não passou, mas olha, vai cruzar o teu caminho também. Porque vários deles se interessam principalmente por pessoas bem estruturadas. Elas buscam isso de uma certa forma, uma coisa inconsciente. Os inseguros, os indecisos, eles acabam buscando pessoas mais organizadas, pessoas que estão ali para dar um certo tipo de aporte a elas, né? Então, quando a gente tem uma pessoa indecisa na nossa vida, eu costumo dizer, observe com cautela e se você puder, cai fora. Porque essa pessoa, ela não está com dificuldade de amar alguém. Ela não sabe fazer isso. Ela tem os motivos dela, a nível inconsciente, a nível psicológico, que impedem ela de viver um bom relacionamento com você. Como é que eu sei que eu estou vivendo com uma pessoa que não está presente comigo, que é uma pessoa que não está ali, não está conseguindo dizer para mim o que ela sente ou não? Eu fiz aqui um roteiro para me acompanhar com vocês, porque esse tema ele é muito complexo e eu quero fazer ponto a ponto com vocês para a gente não se perder, porque é muito comum. Olá, bem-vinda, Cláudia. Bem-vinda, Carla. Porque a pessoa, a gente coloca o seguinte, né? Que muitos amam a pessoa, muitas vezes na ausência. Por exemplo, você está envolvida afetivamente com uma pessoa, vocês têm um encontro maravilhoso, uma delícia. Aí começa a ter briga. Vocês quando estão perto, no início é ótimo. Depois é delicioso, depois começa a ter briga, parece que não está conseguindo conviver.
A pessoa vai embora, ai, que saudade de ciclano. Aí começa, liga e fala que é a pessoa mais maravilhosa do universo, tenta reatar, tenta voltar, aí quando volta, primeiro dia é uma benção, segundo dia é uma derrota, que é só briga, não sei o que, cobrança, blá, blá, não aguento mais você, vou embora. Aí volta, vai embora, aí depois, ai, que saudade, volta. Tem pessoas que elas conseguem só gostar do outro na ausência delas, que são pessoas que têm dificuldade de criar vínculo, né? Então a gente tem que ter cuidado com esses relacionamentos, que a gente confunde isso com amor, com coisas que não... mas é porque ele não sabe que me ama. Mentira, gente, sabe sim, né? Acontece, Lorene, isso, vai e volta. Quando tá... Primeiro dia é ótimo, segundo dia começam a detonar a vida da gente. Boa noite, Angélica. Começa a detonar a vida da gente, 3 dias depois quer ir embora, vai, quando vai embora longe, ai, eu amo aquela criatura, e começa a ligar, manda WhatsApp, não sei o quê, aí fica essa coisa de vai e volta, sem ter algo estável. Você que convive com uma pessoa assim, gente, é muito sofrimento, porque você não sabe o que o outro sente por você, e ele faz questão disso, porque a nossa mente, ela funciona de qual maneira? Quando você não tem... Quando a mente ela precisa de fechar uma lacuna, ela precisa de resposta. Quando você não tem uma resposta, a mente ela vai ficar procurando isso o tempo todo. Ela fica instigada de achar resposta. E aí o que acontece? Você fica instigada naquela criatura. E ele exatamente está conseguindo fazer exatamente isso com você. Você fica atraída intelectualmente, afetivamente e emocionalmente muito envolvida com aquela pessoa que está te seduzindo o tempo todo, com a incerteza dele. Principalmente se você é inseguro ou insegura ou está carente, nossa, esse é um prato cheio para uma criatura indecisa. Porque ele cozinha você o mais rápido que ele puder, né? Ele vai mantendo aí, né? Vai mantendo você ali. Pois é, tá vendo? Pois é, Luciana. E a gente passa por isso sim. Porque quando nós estamos carentes, as pessoas indecisas se aproximam com muita força. Mesmo você sendo uma pessoa que sabe disso, mas você está carente, acaba sucumbindo a uma situação como essa, sabe? Boa noite, Ana. Então aqui, uma outra coisa importante, existe uma coisa assim, nós que estamos envolvidos com esse tipo de pessoa, a gente quer resolver o problema dele. Não, aí, olha só, já aconteceu assim uma situação que a pessoa diz, olha, eu tô com fulano, mas ele não sabe muito bem o que ele quer. Mas eu tenho certeza que ele me ama, mas ele não sabe, ele é muito cheio de problema. Tudo bem, Andréia? Ele é muito cheio de problema, então eu já fui na casa espírita, já fui no pastor, já fui na igreja, já fui no psicólogo, já fui em tudo quanto é lugar, já mandei fazer coisa para ele, tá? Porque ele precisa de ajuda. Porque na verdade ele não sabe, ele é muito problemático. E aí você vai, busca uma série de questões para tentar interpretar aquela pessoa que é indecisa dentro de um relacionamento com você. Ei, Silvânia, boa noite. Então você acaba buscando uma série de questões para tentar explicar aquele comportamento, porque você jura para você mesmo que ele te ama, que ele gosta de você e que ele só está passando por uma fase difícil. Eu vou dizer para você uma coisa, isso não existe. Ou a pessoa ela ama ou não ama. Isso é simples assim. A pessoa, quando ela tem dúvida, é porque ela não sabe o sentimento que ela tem pela pessoa. Ah, mas ele vai se afastar e vai me... Não é assim que funciona. O amor, ele é uma coisa. Apego é outra coisa. Talvez o que tem aí é um apego até mesmo sexual, que é desse jeito, né, Deise? Um apego sexual, vocês têm um tesão juntos, que na hora, maravilha, ai, que delícia. Depois acabou, gente. Resolvida a parte sexual, acabou a relação. E aquilo vai se mantendo ali, e o cara te seduz, e a menina te seduz o tempo inteiro com mensagenzinha, coraçãozinho no WhatsApp, saudades, essas coisinhas todas aí. Isso é papo de gente indecisa que não sabe o que é que tá te cozinhando. Essa é a verdade, tá? Mas o que leva uma criatura... Eu vou seguir aqui, tá, gente? Porque eu não quero me perder, porque vocês precisam de informação. Se não fico falando aqui, vou falar sobre um monte de coisa, tá? E aí o que acontece é uma relação saudável, as pessoas elas andam juntas de maneira equilibrada. Então você não vai, a pessoa ela precisa definir o que ela sente por você e qual o objetivo dela dentro desse relacionamento, desse casamento, desse namoro, seja o que for.
dessa amizade. Ela precisa ter uma definição. Vocês não precisam andar no mesmo ritmo, mas tem que andar na mesma estrada. Então, assim, a pessoa ela pode ser mais lenta, pode às vezes não falar eu te amo todas as vezes, pode não demonstrar com tanta frequência, mas a gente sabe. Gente, nós sabemos quando nós somos amados. Nós sabemos. Boa noite, Adriana. Nós sabemos. Só que a gente às vezes quer se enganar muito por carência. A gente tem intuição. A gente sabe que tem alguma coisa esquisita, mas não, gente, mas é só isso mesmo que eu tenho, né? Então eu vou ficar com esse nem tá aí, achando que não pode, não vai encontrar coisa melhor, né? Então, outra coisa importante quanto que a gente deve aguentar para ficar numa relação dessa? Bem, você vai aguentar isso do tamanho da sua carência. Se você está vivendo isso hoje, tem que estar claro para você que você está vivendo uma carência emocional. Boa noite, Simone. Você está vivendo uma carência emocional e você está aberta a receber pessoas assim. Pessoas que não conseguem decidir o que sentem. Então você tem que olhar o seu estado de carência. A mudança vai ter que começar em você. Então é esse que é o primeiro ponto, assim, para a gente poder falar como que eu vou lidar com uma pessoa insegura. Você tem que cortar. Você tem que saber que ela não sente por você provavelmente a mesma coisa. E que ela está te cozinhando em bem-maria, porque provavelmente vocês têm um sexo gostoso, você tem algumas questões que a agradam muito. Para você sair dessa, só você. A pessoa não vai sair, porque está confortável. Para a pessoa que é indecisa, é muito confortável ter você ali disponível. Porque ela não precisa decidir, na hora que ela quer um sexo gostoso, ou quer uma companhia, ela está vazia, ela busca você, né? Então, por isso que a gente precisa identificar se você está no estado de carência. Porque atrai esse tipo de pessoa. E pessoas carentes são pessoas de todos os tipos. Pessoas fortes, decididas, interessantes. São pessoas de todo tipo que todo mundo tem carência, né? Pois é, Adriana, passou isso por pouco. Mas praticamente todos nós já experimentamos conviver com pessoas assim, que ficam nos cozinhando em bem-maria, né? Eu já até passei um áudio hoje para o nosso grupo lá de WhatsApp falando justamente sobre isso. Que a solidão mal administrada, ela faz com que a gente fique aberto a pessoas, muitas vezes, que não são as melhores pessoas para nós. Porque nós vivemos numa sociedade que criou a ideologia do amor romântico, que eu preciso do outro para ser feliz e para ser alguém. Então a gente cria no inconsciente que tá faltando algo em mim e eu busco isso em outro indivíduo. E se você está carente, entra qualquer indivíduo, gente. Entra qualquer criatura na tua vibe, né? Consegue ver de novo, Sueli. Vai ficar lá no YouTube e também aqui na minha página. Pode ficar tranquila. Então, assim, você tem que olhar o seu estado de carência. É muito importante isso. Porque quando você está carente, qualquer coisa entra na sua vida. Porque você não tem filtro. E aí vem aquelas coisas abençoadas que você já sabe qual é, né? E aí você tá carente, projeta, a criatura vem, sabe disso. Deixa eu contar pra vocês, ele sabe disso. Que bom, Kelly. A criatura sabe que você tá carente. Eles não são bobos não, gente. Não se ilude não, tá? E é uma dinâmica dessas pessoas indecisas de criar essas relações assim. Porque eles se nutrem disso. Porque são pessoas que não querem compromisso. Porque eles têm problemas pessoais, né? Então, vamos voltar aqui. O parceiro, ele não pode, a pessoa não pode ser um paliativo. Você não pode buscar um relacionamento para ocupar um espaço vazio que está na sua vida. Vai entrar qualquer criatura aí. A pessoa ela não pode ser um paliativo para você não se sentir solitária, nem solitário. É até injusto com a pessoa, não é verdade? Então, assim, a gente tem que buscar estar com as pessoas porque nós queremos estar, porque elas nos fazem bem, não porque elas preenchem um espaço, como se fosse um vaso que está faltando no canto da sala, não tem? Tem que colocar um vaso. Gente, está faltando um negócio na decoração aqui nessa sala, tá esse canto vazio, deixa eu botar aquele vaso ali, preencheu o canto vazio. A pessoa não pode ser colocada na sua vida para preencher esse espaço vazio. Você pode colocar qualquer criatura, né? Não pega os boys já com medo da possibilidade deles ligarem no dia seguinte. Pois é, mas aí é uma questão sua, né, Joyce? Que a questão do relacionamento, ele demanda uma entrega. A gente tem uma desconfiança. E geralmente pessoas assim passaram por experiências ruins. A gente tem medo, às vezes, de se relacionar, porque nós sofremos, né?
Mas eu tenho uma notícia para todo mundo que nós vamos sofrer de qualquer maneira, se relacionando ou não. Você vai ter que escolher qual é a maneira que você vai querer sofrer. Porque também não se relacionar também causa sofrimento. E se relacionar pode causar, tá? Então a gente tem que fazer a escolha, o que você quer experimentar da vida. Eu tenho 3 Simone, cachorros são ótimos também, né? Então assim, outra coisa também, a gente acha assim às vezes que a solidão, né? A solidão, ela é algo... E tem aquelas pessoas indecisas que elas também têm medo da solidão e elas se envolvem com as pessoas para serem nutridas em alguns momentos. E às vezes ela tá com você lá e você tá achando que tá mó love, um amor intergaláctico. E de repente a pessoa, eu quero ir embora. Você olha assim, ué gente, Luciano, quero ir embora, preciso ficar sozinho, não tem? Porque essa pessoa, ela tem saudade da solidão dela. E ela só precisa de você em alguns momentos. E aí é difícil você conviver, porque ela não consegue nem definir isso, né? Então também tem atenção. E o que pode causar isso, né, gente? O que leva uma criatura que tem dúvida, que não sabe decidir o que ela sente por você? Olha, eu vou começar... Eu vou seguir aqui, tá, gente? Pra gente não perder, tá bom? Eu até falei isso num vídeo, mas eu falei assim, gente, o vídeo precisa de um tempo maior. Fabi, mas acontece, Fabi. A indecisão ela tem várias questões. Aí eu vou falar aqui agora, hein? Ei, beleza, Michel? A gente tem que pensar o seguinte, a indecisão ela tem vários fatores, então presta atenção aí agora que eu vou passar item a item aqui. Quais são as causas mais comuns que levam uma pessoa a ser indecisa nos relacionamentos e não conseguir definir, cozinhar, tá? Joyce, nem sei o que eu falei depois esse ovo vai ficar lá no YouTube. A gente consegue assistir junto depois. Então eu vou olhar aqui para vocês. Causas mais comuns. Dentro da terapia cognitiva, as causas mais comuns que a gente pode falar a respeito de que gera indecisão no outro que são pessoas que possuem 2 esquemas básicos. Eu falei isso até num vídeo. Um esquema, o que é um esquema, gente? Boa noite, querida. Ei Miriam, seja bem-vinda. O que é um esquema? Esquemas são estruturas de crenças e valores que a pessoa tem que organiza a personalidade dela. E aí ela tem isso organizado de uma forma, e são 2 básicas, que às vezes impedem a pessoa, boa noite, Patrícia, da pessoa se entregar numa relação, ficar indecisa e te enrolar, tá? Então nós temos aqui 2 esquemas. Primeiro, medo de compromisso, gente. Medo de compromisso. O medo de compromisso é uma bênção. E tá cheio. Viu, Joyce? Tá cheio de gente com medo de compromisso. E isso é mais normal do que você imagina. É muito mais comum o medo de compromisso. E aí, o medo de compromisso é um pânico de se entregar, de se envolver com as pessoas. Porque demanda uma entrega, demanda uma abertura, demanda você baixar a guarda, né? E manter uma relação com intimidade estável pode ser assustador para essa pessoa. Não é porque... Pois é, Simone. Tem muitas pessoas assim, sim, muita gente. Mas não é porque a pessoa... Eu quero agora ser desse jeito. Não. Geralmente, a pessoa organizou esse esquema lá na infância, mas ela também tem experiências na vida dela atual que também ajudaram a fortalecer ou até mesmo criar esse sistema de crença. Já vou responder você, Sandra. Já volto aí. Só para me fechar isso aqui, tá? E esse medo de compromisso está relacionado a quê? Viu? Oi, estão todos contra mim. Tá, não, é assim mesmo. O que o medo de compromisso representa? Primeiro, a pessoa teve medo e foi, muitas vezes, invadida quando se é casado. Em que sentido, Laureni? A pessoa não consegue se entregar na relação? Também, a pessoa pode ser casada e pode você não ter um parceiro inteiro ali. Ele pode ser indeciso no que ele sente por você, sim. E aí o que acontece? Quando você tem uma pessoa que tem medo de compromisso, geralmente, ela não aprendeu a compartilhar uma vida com as pessoas. Ela sofreu momentos onde na infância ela foi muito invadida. Ela teve dificuldade de compartilhar com os outros.
passou por medo e sofrimento emocional na infância e na adolescência, sofreu rejeições. Então, a pessoa que tem medo de compromisso, muitas vezes ela passou por processo de rejeição severo na vida. Então, ela desconfia de todas as pessoas, ela não quer se envolver, é como se ela se blindasse para ela se proteger de qualquer dor. Porque eu tenho uma notícia para você, o medo de compromisso está muito relacionado à evitação da dor. Então a gente quer evitar o sofrimento de qualquer maneira, né? E isso que a gente tem que pensar, que essa pessoa ela está evitando o sofrimento, não a relação. Ela criou uma crença de que relacionamento traz o quê? Sofrimento. Então eu mantenho uma distância razoável das pessoas, né? Não tem que ter dó não, Adriana. Imagina, você não tem nada imagina, você não tem nada com o problema do outro, né? Não tem nada com o problema do outro. E você vai observar que na próxima live que a gente vai estar falando aqui, que é sobre traição, e essa live ela vai trazer esse tema com muita força, para a gente também começar a compreender essa dinâmica do que é traição, o que leva à traição nas pessoas, né? Não, também serve na vida também profissional, Michel. A gente começa a observar que a traição também ela tem que ser observada. Será que também não tem um medo de compromisso aí nessa pessoa, porque ela tem dificuldade dessa fidelidade? Então a gente vai conversar isso na próxima live. E é uma live muito bacana, porque vou estar dentro do nosso programa aqui, né, sobre relacionamento tóxico, que essa primeira live de hoje aqui é para isso, a gente começar a falar sobre essas questões de relacionamento. E se você está muito afim de aprender sobre relacionamento, continue me acompanhando nas lives. A gente vai trazer um programa muito bacana, que é sobre relacionamento tóxico, para que a gente possa aprender cada vez mais aí hoje e principalmente se libertar de algumas crenças que não são legais, que estão impedindo você de seguir na vida, nos relacionamentos, né? Gente, eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho, só para a gente poder responder aqui, porque tem muita coisa legal que a galera tá falando aqui. Então vamos lá. Sandra, a Sandra Rodrigues, boa noite. Como uma pessoa diz amar, mas não quer ficar junto, ou diz não querer sujeitar algumas dificuldades que aconteceram no relacionamento? Sandra, não sei se ama não. Na verdade é o seguinte, pode ser que a pessoa esteja indecisa realmente dentro da relação e ela está em conflito. Mas não cabe a você querer resolver esse conflito da pessoa. Uma coisa que eu quero alertar para você é o seguinte, vou até baixar aqui um negócio aqui, que eu quero só para dizer para você. A gente tem uma doideira que a gente quer ser terapeuta do nosso parceiro. Não faça isso nunca. Você não pode ser terapeuta do seu parceiro, nem psicólogo. Ai, tadinho, tá precisando de prece, oração, vou ajudar. Não, a pessoa tem que ter maturidade para resolver essas questões. Ela que tem que decidir se te ama ou não, Sandra. Ela que tem que decidir isso. Porque provavelmente você passa algum conforto, você tem algum ponto positivo que a atrai muito, né? E quando você é casado, Loreni, como eu já falei, pode também ter dúvida. Tá? Não tem que ter dó, né, Adriana? O medo de compromisso serve para qualquer situação. O medo de compromisso tem a ver com responsabilidade. A partir do momento que eu me relaciono com alguém, eu tenho responsabilidade com o outro. Tem até uma musiquinha bonitinha, né? Cativar é amar, né? Então, assim, essas pessoas acabam tendo dificuldade de se envolver e também de serem pessoas mais incisivas no ambiente de trabalho, porque elas demandam responsabilidade. Mas é normal, Simone, a gente se traumatizar. É normal a gente ficar... É igual quando você vai lá e bota a mão no fogo, te queimei. Você sabe que ali queima, dói, causa dor, você não bota mais a mão lá. Por isso que é importante, Simone, a gente curar o nosso coração. Para a gente transformar e sair fora desses relacionamentos tóxicos, para buscar coisas melhores para a nossa vida, né? Meus relacionamentos não passam de 3 meses. Ângela, porque tem que ver o que acontece nessa história. Se é você, né? Se é o outro, quem você está atraindo para sua vida. A gente vai falar isso mais nas outras 2 lives aí que a gente vai ter, que vai ficar muito bacana para completar esse tema, porque é uma palestra que a gente não consegue dar em 1 hora, 2 horas, a gente tem que ir seguindo, né? Então, gente, tá todo mundo ouvindo bem aí, né? Tá beleza, né? Beleza. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente também tem que lembrar que não só o medo de compromisso, né? Que eu agradeço, Miriam. Ó, não é só o medo de compromisso, tem um outro esquema aqui, ó,
que a gente organiza para não se envolver e causar indecisão nos outros. Olha que legal. Ter o medo de compromisso e apego sexual. Pois então, muitos relacionamentos são baseados somente na energia sexual. E aí o que acontece? Quando você tem aquele encontro, tem aquele... Ah, beleza, obrigada, Michel, tá bem. Tem aquele encontro gostoso, tem aquele tesão, acabou. É só sexo. Só que, olha que gracinha. Nós, mulheres, funcionamos diferente do homem num negócio. A gente confunde sexo com amor. Homem não. Homem não confunde. Para homem, sexo é uma coisa, amor é outra. Nós vamos conversar isso na segunda live sobre traição. Vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso para vocês entenderem essa dinâmica, tá? Eita mesmo. Então, o homem separa isso muito bem, porque é uma questão cultural e tem uma questão biológica também envolvida aí. A mulher já busca a questão sexual como forma de afetividade. O homem não. Então, a gente vai falar isso mais na segunda live, tá? Que bom, obrigada, Raquel, pela presença. E esse apego sexual, a gente vai ter isso com frequência, né? Muitos relacionamentos são pautados somente nisso. E quando acaba o tesão, acaba a relação e começam as brigas. Ou aquele casal que só briga, aquele fight pesado se resolve só na cama. É porque aí tem um apego sexual, tem uma energia sexual que envolve esse casal, mas muitas vezes não tem mais profundidade, não tem uma amizade, não tem um companheirismo que nutria essa relação. Então está correto. Sexo sem amor, igual à vontade, pode ser, né? Dependendo do parâmetro da sua crença sobre sexo, pode ser sim. Outra coisa que faz com que as pessoas se mantenham numa relação e não saibam definir, uma coisa que, olha, quase ninguém fala, que não saibam definir o que elas sentem, é o sentimento de culpa. Às vezes a pessoa está com você por culpa. Ah, meu Deus, é porque se eu deixar fulana é tão legal, fulano é tão bacana, se eu deixar ele vai sofrer. Eu não quero fazer ninguém sofrer porque eu não quero isso pra minha vida. E a pessoa ela não consegue definir o que ela sente e ela mantém a relação com você porque ela se sente culpada, porque ela acha que ela te deve gratidão, porque ela te deve alguma coisa. E aí ela não consegue dizer e nem manifestar o amor que ela sente por você, porque ela realmente não tem, ela tá com você por causa de culpa. Então, cuidado também com isso, gente. Culpa mantém relacionamento, mantém casamento por muitos e muitos anos. Muitos. E aí você fala, nossa, eu não me sinto amada. Claro, uma relação dessa não tem amor. É só uma relação de culpa. E a irritação e o peso da relação aparece com força aí, tá? Então a pessoa ela é completamente indecisa no que ela sente por você. Ela mistura culpa com apego, uma confusão danada. E quem sofre é você e outra pessoa também, tá? Outra coisa que a gente tem aqui, como é que eu posso sabe, evitar essa ambiguidade da outra pessoa? Como é que eu posso sair fora disso? Como é que eu posso evitar isso? Se eu primeiro você tem que estar consciente que você está entrando numa coisa como essa. Uma pessoa que fica te cozinhando, te seduz, manda mensagenzinha, aparece de vez em quando, aí vocês saem, falam coisas bonitas, vocês têm uma relação sexual, uma maravilha, e aí depois o que acontece? Some, depois aparece de novo, e assim vai a vida circulando, e você fica apaixonado, apaixonada, e simplesmente faz o quê? Caiu no conto do vigário, né? Porque essa pessoa está simplesmente aproveitando do que você está ofertando para ela. Que às vezes uma boa companhia, um bom sexo, mas ela não quer compromisso com você. Porque a partir do momento que essa pessoa ela percebe que ela está se apaixonando por você, ela vaza, ela vai embora. Ou que ela percebe que você está querendo cobrar isso dela, ela também vai embora. Tá? É muito comum quando a mulher ou o homem chega, olha só, eu quero... Ups, some. Aí eu já ouvi coisas assim, afugentei fulano, graças a Deus você afugentou, porque eu não queria nada contigo, estava ali só te usando, né? Então que bom, eu costumo dizer que é um livramento, é melhor ter o livramento antes do que depois. O que é amor, Ângela? Ângela, amor é contentamento, é satisfação, o amor ele é muito leve, ele não tem cobrança, o amor é uma reciprocidade.
Geralmente, quando amamos uma pessoa, nós aceitamos essa pessoa como ela é. Nós compreendemos as dificuldades e é preciso admirar essa pessoa. Eu só consigo amar quando eu admiro a pessoa. Eu posso até admirar sem amar, mas eu só consigo amar quando há admiração. E o amor, ele precisa ser nutrido para ele ser mantido. E o amor, ele é muito mais leve do que o tesão. Por isso que eu vou falar para vocês lá no nosso curso sobre relacionamentos tóxicos, que às vezes pode ser possível você estar interessado em mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Isso acontece, tá? Porque a gente confunde paixão com amor e as duas coisas são diferentes. Até quimicamente são diferentes. Então vamos ver aqui. Então, Ângela, o amor ele é mais tranquilo, ele é mais calmo e o amor ele precisa de poucos recursos para se manter. E a gente consegue aceitar a pessoa, você consegue observar aquele ser humano muito mais, de uma forma mais completa, aceitando aquilo que não é bom, entre aspas, que se torna até pequeno, porque o amor, ele cobre uma multidão de defeitos. Mas aí a gente também tem que pensar, amor é muito puro. Então, se o cara te trata mal, eu amo ele, não é assim, porque o amor tem que ser uma sinergia, entende? Não é, mas eu amo então fulano faz isso, me bate, me xinga, mas eu amo tanto ele, fico ele, tem que respeitar os defeitos dele. Então você não tem amor aí não, porque tem que ter amor por você primeiro, para você amar alguém. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então se você se sujeita a um relacionamento abusivo, é por sinal que você tem que aprender a se amar primeiro, para poder amar alguém. Gente, eu vou olhar aqui as perguntas. Isso, Simone, melhor coisa do mundo. Quando você passa a se amar, é muito interessante, Simone. As pessoas observam isso. Você fica empoderada. Você começa a não ficar mais aceitando qualquer coisinha, não. E vai se aproximar de você quem quer compartilhar uma vida muito mais amorosa. Esse jogo de mensagens com facilidade do WhatsApp deixa as pessoas mais próximas e tem efeito negativo que na maioria das vezes brinca com o sentimento. Exatamente, Michel. Brinca com o sentimento das pessoas. Nós não temos muita consciência disso. Parece que a gente não está pensando como que o outro reage àquilo. Mas cativar é amar. É carregar um pouquinho da dor do outro. E eu estou cativando as pessoas. Eu estou cativando você quando eu fico ali mandando mensagem, criando expectativa. Sabe? Eu tenho responsabilidade sobre aquela emoção e sobre aquele sentimento que está sendo colocado ali. E as pessoas, elas não têm essa consciência. Nós estamos usando muito as pessoas como se fosse um jogo, uma brincadeira. Bem colocado, Michel, né? O amor não traz sofrimento? Pode trazer, Adriana. Sabe como é que o amor pode trazer sofrimento? Mas é um sofrimento que faz parte do nosso crescimento. É quando a pessoa vai embora, né? Por algum motivo, né? Ou quando você tem alguma questão dentro da relação, pode trazer. Você pode amar e não ser correspondida. Também pode trazer sofrimento aí, mas isso eu vou aprofundar no nosso programa de relacionamento tóxico, né? Porque isso é um tema, inclusive, para quase 2 horas para a gente conversar, que é, inclusive, com práticas e exercícios para você refletir sobre isso. O pior é eu estou aqui de gaiata. Na questão de relacionamento amoroso, nunca passei por isso. Relacionamento afetivo, fico com dificuldade e definição. Mas é um aprendizado, né, Joyce? Eu acho que você está aqui justamente buscando compreender isso, né? Buscando compreender o que é uma relação, o que você pode se desenvolver nisso, né? Fabi, esse jogo de mensagem acho que faço no subconsciente, pois quando vejo o interesse da pessoa, corro quilômetros em poucos dias. E quando percebo, já fui. Mas sofro com isso e não consigo ser feliz. Pois nós estamos hoje vivendo, como eu já falei ali, as pessoas já estão brincando muito umas com as outras. Quando você manda uma mensagem, quando você diz, estou com saudade, a pessoa, ela, por mais que você não acredite, você já abre uma antena assim, opa, alguém sentiu falta de mim. E você já fica aberto àquilo ali. E eu costumo dizer que dentro de um relacionamento, que se ele seja online, que seja ao vivo, você tem que dar tempo para ele ter consistência.
porque senão corre o risco de você se frustrar muito. Você tem que esperar um pouco esse sentimento parecer maduro, né? Então a gente não pode tirar conclusões precipitadas de relacionamentos no início deles. Tem que dar tem que dar um segmento, tem que esperar um pouco mais. E é muito comum quando você está envolvida com uma pessoa que ela é indecisa, que você fica querendo buscar explicações esotéricas, espirituais. Ah, porque ele está com encosto. Ah, porque tem umas mulheres atrás dele. Ah, porque tem uns homens atrás dela. Tem encosto, tá doente, sabe? É muito comum a gente ficar querendo arranjar desculpa pro que o outro está fazendo com a gente. Que é muito difícil a gente aceitar que está sendo feio de bobo. Então a gente prefere achar que a pessoa tem uma doença. Não, gente, ela tem um esquema, uma estrutura de personalidade ali, sabe? Tem umas crenças, uns valores que fazem ela se comportar dessa maneira. É o que ela quer, e mesmo que seja de maneira inconsciente. E aí você não tem que lidar com isso, porque eu lembro que eu falei, não é para ser terapeuta do parceiro. Terapeuta tem um monte aí, gente. Sabe? Não é para ser terapeuta, você não tem que lidar. E a pessoa tem que definir se te ama ou não. Não é você ficar aqui criando uma fantasia a respeito disso, porque realmente é sofrido, é doído você saber ou não ter certeza do que o outro sente por você. Mas eu costumo dizer que a verdade pode doer muito, mas ela é libertadora. Porque dá a oportunidade de você reconstruir sua vida. Porque você ficar 20 anos sendo cozinhada por alguém, nossa, isso é muito sofrimento. Deprime muito rápido. Vamos lá, pergunta. Esse tempo certamente varia de pessoa para pessoa. Porém, aqueles que com esse tempo necessário vêm rápido e vai rápido. Isso é devido a diferença de personalidade ou pessoas que se encantam e se iludem rapidamente? Pessoas que se encantam e se iludam rapidamente. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade onde as coisas estão muito descartáveis. Por isso que a gente nunca teve tanta depressão como tem hoje. A gente quer tudo rápido. A gente não está dando tempo para o amor acontecer, Michel. A gente não está dando tempo, a gente está vivendo só as paixões rápidas e coisas que a pessoa não consegue firmar um relacionamento, ela não consegue observar, ela não tem paciência de esperar o outro revelar a pessoa que ela é. E a gente termina logo, porque perde interesse. E o que é muito pior, o que é muito comum também, sabe? É você idealizar a pessoa. Você criou lá um molde de homem ou de mulher. Olha, tem que ter o cabelo assim, a personalidade assada, tem que ter isso, tem que ter aquilo, o carro, o emprego, bancar as coisas, ser bonito, ter a bunda, e etc. E esse ser humano não vai existir. Aí quando a pessoa chega perto de você, tira uma meleca do nariz, acabou o encanto. Acabou, não presta mais, deu um arroto, gente, não vale nada. Isso aí, Deus me livre, não quero uma criatura dessa. Mas é um ser humano normal. Só que você idealiza a criatura de uma maneira. E você acha que vai ser tudo conto de fadas, e não é. Né? E aí você vai viver numa situação de que você não sabe o que você está buscando. E quando você está vivendo com uma pessoa indecisa, você não pode se permitir ser enganado. Eu costumo dizer o seguinte, quando você é carente, você aceita qualquer coisa. Quando você está carente, o cara vai e fala pra você, você é linda, você é tudo pra mim, você é mulher da minha vida. Você acredita, gente, é tudo que você quer ouvir. Só que você tem que ouvir o seguinte, a pessoa falou aqui pra você, você tem que olhar o comportamento dela. Se a pessoa diz que você é lindo, maravilhoso na vida dele, você é o homem dos sonhos, você é o mais maravilhoso do universo, mas é uma pessoa que some, que tem hora que te trata com indiferença, tem hora que dá umas grosserias, tem hora que, sabe, você sente que tem uma coisa errada, não te valoriza, não te elogia. Olha só, então você não é a mulher dos sonhos dele, você não é o homem dos sonhos dela. Você tem que observar que a fala tem que ter consistência com o comportamento. É claro que nós temos homens e mulheres introspectivos que têm dificuldade de expressar as suas emoções. Tem homens que não conseguem, sabe, comprar uma flor para a mulher. Não é um homem que fala eu te amo o dia inteiro, não, sabe? Mas é um homem carinhoso, educado, cuida, se preocupa, né? Uma mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos com amor, que tem, sabe, todo um cuidado. Mas não é aquela que fica, sabe, fazendo milhões de coisas, etc e tal. Porque tem pessoas que têm dificuldade, são mais introspectivas, são mais auditivas e elas não expressam tanta afetividade assim. Mas é importante que se expressem sim, porque senão o outro fica na falta eterna. E tem aquelas pessoas que elas não gostam de você mesmo.
E você vai saber rapidinho quando a pessoa não gosta de você, porque ela não demonstra interesse por você. Ela finge um certo interesse por um tempo, depois ela para, porque ela conquistou o que ela queria. Então vamos ver aqui, o que estamos falando aqui. Esse padrão 50 tons de cinza existe para muitas pessoas. Michel, não sei se é uma fantasia, né? Todo ser humano tem fantasias, né? Isso eu vou falar um pouquinho nos relacionamentos tóxicos lá na frente, tá? Espero ainda encontrar um amor de verdade ainda. Fiz tudo rápido na vida, agora aprendi. Mas é verdade. E sabe o que é, Simone? A gente não pode desistir, porque existe isso. As pessoas, elas se fecham e têm medo de achar que não vai encontrar. Mas a gente tem que pensar que o amor tem que ser um amor baseado numa troca efetiva, tá? Outra coisa, a doutora está me descrevendo, tóxica, indecisa, sou eu no relacionamento. Ai, Fabi, a gente está aqui aprendendo, né? E provavelmente se você está funcionando dessa maneira, você tem uma base que sustenta esse comportamento. Você não acordou de manhã, agora eu vou ser assim, né? Você não fala, não é isso. E é bacana você estar colocando isso aqui, porque é importante para você, é o teu processo de autoconhecimento, né? E a gente tem que ficar muito esperto que essas pessoas indecisas, elas vão falar exatamente o que a gente quer ouvir. E a gente tem que estar muito inteiro, para não, pela nossa carência, não cair nesse conto do vigário. E não ser usado, né? Porque essa pessoa indecisa, ela não vai te nutrir do amor que você precisa. Porque ela não tem isso. Ela não sabe. Ela tem medo disso. Então não é a melhor pessoa para você querer se envolver. E sai daquele negócio que você vai salvar o outro, pelo amor de Deus. Quando você se envolve com uma pessoa indecisa, você acha assim, não tá de como eu falei antes, eu tenho um problema, eu vou ajudar. Não vai ajudar ninguém não, gente. Você não é uma instituição de caridades. Entenda. Casamento, namoro, não é para ter caridade não, meu filho. Tem que encaminhar o outro para se autorresolver, tá? Você merece ser feliz. Se você quer fazer caridade, vai procurar uma instituição religiosa. É melhor. Porque lá tem gente que tá ali, porque às vezes quer ajudar o outro, ele nem quer, tá? E você não tá aqui para salvar ninguém não, a não ser você. Mas pode dizer tóxico, indeciso e ao mesmo tempo feliz? Ah, Michel, pode. Você pode estar vivendo, eu posso olhar para sua vida e falar a sua vida, nossa, que bicho, que vida doida, que cara doido, parará. Mas aí o cara tá feliz com isso. Ué, igual, né? Uma vez tem uma amiga minha que é psicóloga, trabalhando com abordagem de rua, chegaram lá pro senhor que estava na rua, dormindo na chuva, né? Vamos para o abrigo. Não, eu tô me sentindo tão bem aqui, que me sinto tão livre, eu não quero ir para lugar nenhum não, que eu sou livre. Ele estava felizaço. Então, eu posso julgar que o outro está infeliz, né? Porque eu acho, na minha crença, que aquilo é infelicidade. Mas a pessoa, ela vive bem assim. Tem pessoas que vivem muito bem sozinhas. E os indecisos, eu não sei, né? Cada um tem a sua maneira. Mas eu, por exemplo, se eu quiser ser uma pessoa solteira convicta, eu tenho que informar isso aos meus parceiros eventuais, para que eles não se envolvam comigo. Né? Eu costumo falar isso para os pacientes que buscam essa forma de vida, a solteirice. Então informa as pessoas que você convive que você só está buscando aquele momento. Que você só quer uma coisa casual. Para a pessoa que está do seu lado, ela ter direito de permanecer numa história como essa ou não. Só que o que acontece? As pessoas indecisas, às vezes elas são imaturas. Então elas não chegam lá e tá ficando com você. Olha só, eu quero só um negócio casual. Não fala para você. Porque ela quer te cozinhar, ela quer deixar você apaixonadinho. A dúvida deixa você apaixonado. Que a mente, ela quer responder um enigma. Gente, lembra disso, a mente quer responder enigma. E aí a pessoa um enigma pra você, aí você fica querendo responder. Compra um Tetris, sabe? Aquele negocinho assim. Compra aquele cubo mágico, vai resolver aquilo. Então, e a gente aprende, Simone, a viver sozinha. Várias pessoas começam a descobrir que viver sozinho pode ser bom para elas. Outras não. Cada um vai funcionar de um jeito. Isso, Pois é, mesmo indecisa, sempre procura ajudar e tal. Porque você é uma pessoa boa. O que eu quero dizer? Que pessoas boas, pessoas de caráter, pessoas interessantes também passam por isso. Então, assim, ninguém está imune de conviver ou de passar pela vida de uma pessoa indecisa. Ninguém está imune à carência emocional.
Ninguém está imune a isso. Por mais sabedoria, por mais conhecimento, por mais evolução que a pessoa tem, ela não está imune a experimentar isso, de viver uma relação onde não se sabe o que a pessoa sente por ela e de ser cozinhada em banho-maria, porque isso tem a ver com nossos estados emocionais, que podem ser até momentâneos. Tem gente que nos dias atuais ainda cai nessa luta. Tem muita gente que quer pessoas perfeitas e não dá certo, porque não existe. Graças a Deus não tem ninguém perfeito. Perfeito é chato. Perfeito é muito chato. Não gosto de nada perfeito porque não tem forma. Então a gente começa a criar essa ideia, né, Michel, de perfeição e idealiza. Eu costumo dizer que como é que eu saio de uma situação como essa? Só para resumir aqui, para a gente fechar aqui. Não ficar dependendo muito do outro para decidir o andamento desse relacionamento. Não se envolver com explicação e discussão inútil. Você quer orientar o cara, porque você está precisando disso, aquilo, outro. Eu gosto de você. Não. Não é falta de informação que a pessoa tem, porque ela não gosta de você mesmo. Ela está te cozinhando em banho-maria porque ela é indecisa. Não confundir os papéis, porque você não é terapeuta da pessoa para resolver os problemas dela. Pois é, aí, Ana, é porque tem uma carência que sustenta isso. Você tem que observar se você está nutrida afetivamente. Se você sente que tem uma felicidade, uma nutrição afetiva, porque você tem um ganho nessa relação. Com certeza você tem um ganho nessa relação. Essa relação ela te traz algum ponto que você se sustenta nela, mesmo que você não esteja tão feliz, né? E isso é algo para você avaliar. Qual que é o seu objetivo na vida? Se é estar com alguém ou ser feliz. E se ser feliz é sinônimo de estar com alguém. Então isso você tem que fazer reflexão. Viver tentando mudar o outro. Ah, não consegue não, Simone. A gente mal consegue mudar a gente, olhe lá. Tá? A gente não muda ninguém. A pessoa ela só vai mudar se ela acreditar que ela precisa e se ela quiser mudar, né? Tá, eu vivo em direito com uma pessoa, fui feliz por muito pouco. Pois é, empurrar o relacionamento com a barriga é difícil, mas isso acontece demais. As pessoas elas estão ficando juntas por medo. Por medo de ficar sozinha, por medo de solidão, por medo de, sei lá, vários medos. E aí a gente está vivendo com pessoas com pouca qualidade emocional, né? E aí, a partir do momento que eu fico vivendo com essas pessoas com pouca qualidade emocional, elas não buscam ajuda, porque elas acham que está tudo bem, então elas não evoluem. Entendeu? Sandra, eu sempre tentei ser terapeuta. Ai, pode não, Sandra, sai dessa. Então faz faculdade de psicologia, abre um consultório, entendeu? Que aí você vai ser terapeuta de outras pessoas, você vai receber para isso, viu? Porque ser terapeuta dos outros de graça não dá não. Então vai para trabalhar numa instituição de caridade. Não faça. Você vai ficar numa situação muito complicada. Porque esse senso de utilidade que a gente tem que ter, a gente tem que ser útil, né? Isso é uma cilada. Com tantos poréns, tantas indecisões, o melhor não seria viver um relacionamento aberto? Olha, Michel, isso já existe, né? Isso até saiu aí na revista Galileu, uma capa de revista esse ano, falando sobre as questões de relacionamento. Aí vai de cada um, né? Eu acho que isso tem que ser uma decisão que é do grupo da pessoa, né? Que aí você tem que observar que o casal permite, como é que isso tem que ser feito, tem que ser muito bem amarrado, porque para não dar problema essa questão de relacionamento aberto, porque nem todo mundo consegue conviver com isso. Mas isso existe, né? Nós temos aí até poliamor, temos uma série de coisas, casamentos em 3, 4 pessoas. Hoje a sociedade ela tem mudado muito nesse quesito de relacionamento. Tem mudado demais. Porque a evolução do ser humano ela vai se transformar, nós vamos nos transformando, né? Mas tem que ser tudo pautado dentro da estrutura do amor e do respeito, né? Estou num relacionamento que meu parceiro não me respeita. Fica dando em cima das pessoas pelas redes sociais, as pessoas me dizerem, eu fico super envergonhada dele. Olha, Gabriel, isso é uma coisa que falta maturidade, talvez, aí no seu parceiro, porque a gente costuma dizer, isso eu vou falar, gente, Gabriel, a live da traição, assista, que eu vou aprofundar esse tema lá, porque isso vai ser, mas eu vou dar uma palhinha aqui rápido. Isso é imaturidade. É uma necessidade dele de estar ali seduzindo para se sentir importante. E ele não está preocupado em relacionamento, ele está preocupado na sedução. Só que é claro que nesse processo você fica, né, numa situação delicada, porque está exposto, ele não tem como o que fazer.
Então assiste a live que a gente vai falar, tá? Eu vou anunciar aqui no Face sobre traição, que você vai ver que tem uma fundamentação. Só que a gente não é porque tem fundamentação que a gente tem que aguentar, tá? Porque a gente tem que também se respeitar em primeira instância. Isso é muito importante, né? A live de traição será top, vai mesmo. E aí a gente vai ter essas mudanças. E você, sabe, Gabriel, tem que colocar para ele que não é uma coisa que você quer mais. E precisa amadurecer essa relação. Os dois. O que vocês querem? Né? Ficar jogando, brincando, né? Então tem que ser aberto isso. Olha, eu não quero nada sério. Eu costumo dizer isso para os solteiros e convictos. Fale para os seus parceiros e parceiras que você não quer nada sério para dar oportunidade para o outro decidir se quer se manter nessa relação, se quer continuar nessa história ou não, né? Gente, eu acho muito importante esse tema, né? A gente tem muito assunto para falar. Por exemplo, temos aí praticamente 1 hora, né? O Face ele libera durante 1 hora, 60 minutos para a gente bater papo. E a gente vai continuar com esse trabalho de relacionamento tóxico. Bruna, eu me separei, não consegui deixar alguém... Ah, mas é difícil, Bruna, você tá no luto ainda, devido a muitas decepções sofridas e traições. Sofro até hoje, lembro todo momento. Pois é, Bruna, assiste a próxima live, a gente vai falar sobre isso, tá? As outras 2 próximas. E o próprio programa Relacionamento Tóxico, a gente vai aprofundar muito isso para que a gente possa superar todas essas dores. Porque dores emocionais, elas não são fáceis da gente superar, a gente precisa de apoio mesmo, tá? É por isso que eu tô fazendo esse tipo de trabalho, viu? Porque muitas pessoas me pediram e eu tô aqui ofertando. Deixar um relacionamento mais conturbado que seja difícil. Sabe por que é difícil? A dica que eu posso te dar, ame-se, Gabriel. Ame-se inevitavelmente. Você é a única pessoa que pode se dar o maior amor do mundo e se respeitar. Então comece a amar você, respeite você, que os outros vão te respeitar muito. E sair de um relacionamento desse é porque tem uma paixão, tem um tesão, tem uma carência, tem apego. Eu vou falar sobre apego, né? Já falei numa live sobre apego aqui, mas a gente confunde apego com amor, né? Isso mesmo, Simone, tem que se amar mesmo. Não tem outra saída. A gente tem que gostar da gente, do cabelo da gente, da pele da gente, do pé da gente, do cheiro da gente. A gente tem que gostar da pessoa que nós somos. Porque só assim eu consigo abrir espaço para o outro também gostar de mim. E quando o outro me violenta, me maltrata, eu sei dizer para, não é isso que eu quero para minha vida. Porque eu consigo me respeitar. Então a gente vai estar junto aqui. A próxima live vai ser sobre traição, né? E vai ser o 2º encontro. Como é na prática amar-se? Ai, Raquel, é algo que nossa sociedade não nos ensinou. A nossa sociedade nos ensinou o quê? A amar os outros, respeitar os outros, cuidar dos outros. Amar a gente mesmo é aceitar como nós somos, com os nossos defeitos, com o nosso cabelo, com o nosso jeito de ser, com as nossas rabugices, com as nossas neuroses. É aceitar-se como se é. Entender que você é um ser humano único, que não existe outra Raquel Malheiros Vanzeler em nenhum lugar do universo. É só você. Ninguém tem a sua identidade, nem o seu DNA. Você é uma pessoa única e não tem como substituir você neste planeta, a não ser que alguém faça um clone seu. Ainda não está acontecendo, mas... Então percebe que amar a si mesmo é aceitar-se e respeitar-se em primeiro lugar, porque aí o outro também te respeita, né? Paz interior é sempre tentar melhorar, exatamente. A gente aprende isso. Então, gente, era o bate-papo que eu gostaria de ter tido com vocês, né? Eu espero que a gente tenha conseguido alcançar aí com vocês um pouco dessas informações, dessas pessoas indecisas. Aguardo vocês na 2ª live, que é sobre traição, vai ser muito legal. Eu vou tentar falar tudo, mas acho que não vai dar tempo, mas vai ter o programa Relacionamento Tóxico, a gente vai aprofundar sobre traição, vai ser muito bacana. Pra gente aprender a lidar com isso, superar essas traições, ok? Para que a gente possa conseguir ter uma vida próspera e feliz nos nossos relacionamentos. E a gente precisa aprender a lidar com isso, aprender a superar isso e fortalecer a nossa autoestima e nos amar mais, né, Simone? E aí eu acho que o caminho é esse. Então eu espero vocês na nossa 2ª live sobre traição, que vai ser agora na próxima semana. Eu vou divulgar aqui
E olha, foi muito bacana estar aqui com vocês. A gente ficou aqui 1 hora juntos. A participação foi muito legal. E é isso que eu gosto, sabe? Da gente estar aqui junto. Eu também gosto muito, Simone, obrigada. A gente tá aqui junto, trocando ideia, interagindo. Eu pego um pouco de conteúdo, passo para vocês, interajo, né? Porque respondo algumas perguntas. Que bom, Fábio, obrigada. E a gente vai tentando interagir para poder aprender junto, né? Porque nós somos todos aprendizes aqui. E eu digo para você, não é fácil se relacionar e nem superar as dores emocionais dos relacionamentos, né? Eu vejo isso todos os dias. Tá, que bom. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Ó, a live de traição tá muito bacana. A gente vai discutir muito, mas eu acho que é muito bom para abrir um pouco a nossa cabeça, pra gente superar esses traumas e, olha, ser feliz na vida porque a gente merece, ok? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Semana que vem nós estamos aí juntos. E olha, continue acompanhando, porque vai ter o programa sobre relacionamentos tóxicos, que vai ser um webinário aqui na internet, onde nós vamos falar tudo o que vocês podem imaginar sobre relacionamento, sobre como superar o abandono, como lidar com traição, como renovar a sua vida e como rever suas crenças sobre você mesmo e sobre relacionamento. Esse webinário vai ser incrível e vai ser aqui na internet para que a gente possa estar aí, né, divulgando esse trabalho e ter mais acesso às pessoas ainda. Ok? Olha, obrigada a participação de todos e todas. Olha, até a próxima live. Espero vocês quinta-feira que vem, live sobre traição. Tá bom? Até mais, gente. Beijos, beijo, gente. Tchau.